Bom, pessoal, nós na semana retrasada nós saímos então da primeira parte e chegamos na segunda parte que fala do mundo dos espíritos. E às vezes a gente para pensar e falamos de espíritos, aliás, nós seguindo os capítulos, né? Nós estamos na segunda parte do livro, no primeiro capítulo, falando dos espíritos. Em especial, nós falamos da origem e natureza dos espíritos. Tá da microfonia, né? Vocês estão ouvindo normal? Tá? Sim. Então tá bom. Então nós falamos da origem e da natureza dos espíritos. Só que aí Kardec traz para nós então que existe espíritos, que há espíritos. E ele vai deixar muito claro para nós o que é espírito. Muitas vezes a gente vai confundir lá com o princípio inteligente da questão 23, quando diz que o espírito com E minúsculo é o princípio inteligente, né? E nós vamos entendendo que não. Que muito mais do que o princípio inteligente, nós somos um espírito que já tem outras condições, outras características, outros elementos que nos classifica como um ser inteligente da criação. Quando a gente não tem conhecimento, a gente vai caminhando e é natural que a gente se confunda com um princípio inteligente. Mas quando a gente vai entendendo a criação divina, nós vamos olhando para o espírito, nós, com E maiúsculo, como diferente do princípio inteligente. Tenho falado isso agora porque na oportunidade de sábado, muitas vezes, de uma forma muito rápida, nós somos submetidos a um entendimento equivocado. De que, nós somos o princípio inteligente e nós não somos o princípio inteligente. Nós somos um ser inteligente do universo, que tem uma independência. E muda toda essa relação. Porque Kardec vai trazer para nós, então, que somos seres inteligentes, que guardamos, então, a nossa consciência, as nossas vivências, que não se perde depois da morte, depois do túmulo. Então, aí ele vai querer saber, há então um mundo diferente, que não é esse mundo que nós estamos conhecendo, porque aqui nós estamos vendo corpos materiais. Aonde então seria esse mundo, ou esse local que fica esse tal dos espíritos? A pensar nós fora do corpo material, despojado, né, da vestimenta corporal material. E aí quando nós vamos analisar, chegando nessa condição de hoje, de entendimento de mundo normal ou primitivo, o que nós poderíamos imaginar ser o que Kardec quer nos apresentar? Uma vez que ele já nos diferenciou do princípio inteligente, nos individualizou como entendimento, e agora ele quer dizer aonde que nós então estaremos. Qual é esse mundo do espírito? Quando a gente bate um olho e pensa, mundo normal primitivo, o que nós podemos imaginar? Porque ele está querendo pegar o espírito que ele já explicou o que é e colocar dentro desse mundo agora. Como que nós estamos dentro dessa obra da criação, desse tal mundo normal primitivo. Ao primeiro momento a gente pode pensar, né? Será que é um mundo normal e um mundo primitivo? Ou será que é um mundo normal primitivo? E aí? O que é algo normal? Ideal? O mundo normal poderia ser um mundo natural, habitual, que nós estamos acostumados. Mas será que quando Kardec traz as lições dos Espíritos,
É algo que nós estamos acostumados ou os espíritos estão acostumados? É um mundo normal para nós ou é um mundo normal pela visão dos espíritos? E quando ganha ali, e quando ganha um primitivo, e aí? Se nós fôssemos olhar pela condição humana, pode ser que a gente vá olhar o primitivo e pensar naqueles que ainda não se desenvolveram, né? Poderia ser isso. Mas não é disso que Kardec está falando. Quando ele trabalha o mundo primitivo, normal primitivo, é o mundo inicial, o primeiro, que a partir dele os outros então vieram a existir. Qual será esse mundo normal primitivo? Qual que é esse mundo que é a base de toda a criação? Porque tem que ter um mundo, um ambiente, um cenário antes de qualquer outro cenário. É o mundo espiritual, né? Só que a gente não tem essa definição tão bem definida. Tanto que muitas vezes a gente vai viver a vida baseada mais no mundo material do que no espiritual. Então, quando a gente ajusta a nossa vista como um ser inteligente da criação, alguém, um espírito já individualizado, nós deveríamos ter uma visão nessa ótica, de que o mundo que importa realmente, ou é a base, o mundo que é a base de tudo que nós conhecemos, é o mundo espiritual. Quando a gente ainda não tem consciência que nós somos um ser com consciência, com conhecimento, com inteligência, muitas vezes a gente vai olhar pela perspectiva de mundo material. E aí nós vamos olhar para a nossa vida querendo nos pautar nas coisas materiais. Parece algo muito superficial que nós estamos falando, mas não é. Porque ao descobrir que nós somos espírito individualizado, nós temos que compreender como nós temos vivido essas relações entre o plano material e o plano espiritual. Se nós já falamos aqui, sem refletir nas questões, de que o mundo espiritual é o mundo base de tudo, o que será que viver aqui significa? Ou às vezes, será que é necessário estar aqui? E se nós pensarmos no mundo espiritual, aonde ele está? Qual o tamanho dele? Qual o limite dele? Que é o que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Então, vamos à questão 84. Eu queria voltar à questão 76, que é a questão que inicia essa segunda parte, quando Kardec vai perguntar o que realmente é o espírito, né? Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então, Kardec quer saber o que é fora esse mundo material. Porque se os espíritos, esquece a gente encarnado, pensa quando nós ainda estávamos antes da primeira encarnação, a condição de espírito, no plano espiritual. É sobre isso que ele quer dizer. Quando ele vai trabalhar a questão 76, qual é esse mundo fora do mundo material? Fora do mundo que nós estamos acostumados. Nós vamos falar o mundo espiritual. Mas a gente tem consciência do que isso significa, né? Então Kardec vai querer buscar nessa questão 84 qual é a localização desse mundo espiritual e qual é a relação que esse mundo espiritual tem com o mundo material, se é que tem relação. E se é que ele é o primário realmente.
Até a gente chegar na questão, pode ser que o primário seja esse aqui, o material, e o outro é consequência. Vamos pensar. Então vamos lá. Questão 84. Não, só uma coisa. Aqui no meu livro está assim, o universo fora o mundo material. Fora o mundo material. O meu está do mundo. Mas é além da matéria, né? Da questão corporal. É. Não, aqui ele vai estar trabalhando a individualização do princípio inteligente junto com o perispírito, com aquela grande transformação que nós falamos, que nós viramos espírito. Esquece a encarnação. Ele quer saber o que nós somos, independente de estar encarnado ou desencarnado. Tá? Os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos. Então, no finalzinho da semana passada, teve um amigo que me fez uma pergunta, e essa pergunta ela precisa estar muito clara em nós. Todo mundo entende que aqui tem oxigênio nesse local, que nós estamos respirando oxigênio, mas que nós não estamos enxergando o oxigênio. Que não quer dizer que eu não estou enxergando, por isso ele não existe. Mas que eu levar esse ambiente para dentro de um laboratório, eu vou conseguir detectar que aí há oxigênio. Quando nós falamos lá nas introduções do livro, que lançaram o telescópio Hubble, e ele começa a ter as primeiras informações. Depois depois de muito tempo, novas tecnologias, novas descobertas, novos desenvolvimentos da ciência, lança um telescópio muito mais potente, James Webb. E que aí ele começa a trabalhar numa faixa que a tecnologia já chegou. Vamos ver se melhora. James Webb, tá ouvindo no fundo? Que ele vai trabalhar numa faixa que o outro telescópio não conseguia investigar. Vamos sem. Qualquer coisa vocês veem mais para frente para poder ouvir melhor. Quando nós vamos descobrindo novas tecnologias, nós vamos podendo então interpretar coisas que já existiam, mas que nós não tínhamos condições. Se nós pensarmos no desenvolvimento como uma criança, até nós adultos, há um mundo que a criança desconhece, mas que nós já entendemos. Quando a gente pensa no plano espiritual, não é possível nós ainda enxergarmos. Então, se nós quisermos tentar imaginar, eu não estou vendo por quê? Porque eu não tenho tecnologia ou sentido para enxergar esse plano. Por isso ele está aí, mas sem que nós consigamos perceber. Porque parece algo muito abstrato quando a gente está falando de plano espiritual, de mundo espiritual, porque a gente não vê. Então a gente fica criando diversas teorias e muitas vezes até um não acreditar, porque eu não vejo, então como que é isso? Né? Se ele fosse uma fumacinha, se ele fosse um pouco embaçado, alguma coisa assim, então a gente fica tentando materializar essas coisas. Mas que o desenvolvimento nosso, a tecnologia do espírito, na condição que nós estamos, não permite a gente, então, conhecer visualmente esse plano, tá? Então, quando ele coloca, Kardec vai perguntar, os espíritos são seres inteligentes sem o corpo material, incorpóreos, lembra que nós, não imaterial, incorpóreos, né? Constituem um mundo à parte, eles formam ou fazem parte de um mundo à parte, fora aquele mundo que a gente vê. Qual é o mundo que a gente vê? O mundo material.
Então eles formam um mundo à parte, distinto do nosso, diferente do nosso, separado do nosso. Separado em estados, vamos pensar assim, né? Será que há uma divisão exata entre um plano e o outro? Cuidado, porque eu nunca vi ninguém meio lá, meio cá. Então há condições diferentes da constituição do mundo, de um mundo espiritual para o mundo material, fora aquele que a gente vê, fora que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos. Então os espíritos fora do corpo, sem o corpo material, eles constituem um mundo à parte. Eles habitam em outros locais que não o plano material. O que mais a gente pode pensar daí? Kardec podia estar pensando, ou eles não vivem nesse mundo à parte e vivem no mesmo mundo que o nosso, só são invisíveis, por exemplo. Porque não estou falando de viver no plano espiritual, estou falando de ser invisível. Ah, pode ser que tenha espírito invisível vivendo no plano material invisível. Uma outra dimensão. Aí não seria só invisível, seria num outro mundo realmente, num outro plano. Então é isso que ele está perguntando. Vamos ver o que os espíritos vão responder. Sim. Então eles formam um mundo distinto do corpo, do mundo material, certo? Então existe uma separação entre o mundo material do mundo espiritual. O mundo dos espíritos, que podemos pensar na dimensão espiritual, aí sim, né? Que a gente não consegue enxergar, que está invisível aos nossos olhos. Então o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Então ele está dizendo, há um mundo. Só que esse mundo é dos seres inteligentes. O que é ser inteligente que nós falamos? De um ser que tem consciência, que tem condição de desenvolver a razão, que tem condição de agir. Então é um mundo onde os seres inteligentes estão com condição de consciência, de razão, de ação, de locomoção. Aí aqui abre um imenso questionário para Kardec, porque mais para frente ele vai perguntar, mas como que se movimentam? Podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? De que forma? Porque se é um mundo diferente do nosso, como será que é esse mundo? Eles afirmaram, lá não há corpo material, ou seja, é incorpóreo, inteligência incorpórea. Na questão 82 nós falamos sobre isso, né? É um ser incorpóreo. Se é assim, se nós, quando estamos no plano espiritual, somos seres incorpóreos, que guardamos inteligência, guardamos a condição de ação e tudo mais, nós somos desse mundo? A origem nossa é essa? Só experiência aqui? Tá. Mas os dois mundos se misturam? Mesmo eles estando bem separados, mesmo sabendo que um é espiritual, o outro é material. Quando eu, ser espiritual, penso que ora eu estou aqui na matéria, ora eu estou no plano espiritual, esses dois mundos se misturam. Quando eu estou dormindo, o meu espírito se liberta, entre aspas, está livre. Ele vai viver o plano espiritual. Então esses dois mundos, eles criam uma relação. Será que o espírito é a relação? Porque são mundos diferentes. Vamos pensar.
Esses dois mundos, eles são iguais com as mesmas funções? Se eles forem, não precisa ter os dois. Senão Deus fez à toa. Mas o incorpóreo Mas o que eu desenvolvo em um, eu não necessariamente desenvolvo no outro, as experiências, né? Então nós podemos imaginar que há sim um mundo paralelo, diferente do mundo material, que é o mundo espiritual, como se nós estivéssemos, como exemplo, imaginando um videogame, né? Nós estamos dentro de um mundo material, vivendo o personagem do videogame. Mas na verdade, quem controla está fora do videogame. Porque a origem do espírito espiritual é no mundo espiritual. Então tem hora que a gente está vivendo uma fase do jogo, quando a gente passa de fase ou quando a gente morre, o que acontece? A gente volta para uma telinha para depois ir para uma outra fase. A gente volta para a origem, mundo espiritual, e depois a gente vai para uma nova experiência material. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Oi, Dani. Não pega a palavra mundo, não é um mundo localidade, certo? Eu disse um agrupamento. Não é físico, né? Então, na verdade seria, vamos dizer, peguei um simulante, seria um agrupamento dos espíritos, certo? Aonde eles se habitam, vamos dizer assim, onde eles estão, pode ser, qual a definição que você colocou? São eles, não um lugar, certo? É a condição que está, né? Condição de estar. É. Qual que é que você procurou aí, o que é? Não, substituir o mundo do agrupamento. Agrupamento, é a condição, né? Qual é a condição que nós estamos? Perfeito, né? Nós estamos na condição material, estamos na condição espiritual, como ser inteligente da criação, qual condição nós estamos? Tá? Então Kardec quer definir ou estabelecer uma comparação entre esses dois mundos. E nós também. Como que a gente pode comparar ou separar ou entender o que é de um ou é do outro, né? Qual dos dois o mundo? Então não tem três, né? Se é qual dos dois? Ou é material ou é espiritual. Até porque há só dois elementos, lembra? Princípio espiritual ou princípio material. Né? Então, eu não vou entrar nessa questão, mas só para não passar batido. Outro dia me perguntaram assim, ó. Vamos voltar. Deus, ele é humano? Não. Não é um velhinho, um homem barbudo, certo? Não. Tá. Deus é espírito? Tá claro para todo mundo? Porque Deus cria dois elementos, o princípio material e espiritual. Se Deus não é matéria, ele também não é espírito, porque ele criou os dois elementos. E ele não seria a inteligência superior. Então, pensar em Deus como a forma humana é alterar todo o conhecimento que nós trouxemos até aqui. É normal, porque a gente vem de crenças dessa forma, mas pensar em Deus como uma forma humana é não conseguir compreender isso, tá? Porque ele cria dois elementos, ele não pode ser algo que ele mesmo criou. O que ele é? Nós não sabemos. Tá? Qual dos dois? O mundo espírita, que é o mundo espiritual, onde tem espírito sem o corpo, né? Sem a matéria, ou o mundo corpóreo, que é o mundo material, todo mundo com corpo aqui, ó, o espírito com corpo, né? Qual desses dois é o principal? Então, olha que legal como vai abrindo um monte de coisa. Porque aqui ele está estabelecendo, ó, qual é o principal. Então tem uma hierarquia. ele colocou lá. Legal. Então ele guarda essa informação, né? Pela resposta ele já guarda, que depois ele vai trabalhar a hierarquia dos mundos. É uma mal bonitinha. Então, qual desses é o principal? Qual desses é fundamental? Fundamental para quê? Pega
Para esse Qual dos dois mundos, o espírita ou o corpóreo, é o principal, o fundamental? Fundamental para quê? Para a existência do espírito. Porque sem a existência do espírito, não tem mais nada. Então, qual desses dois mundos, ele está trazendo, é o principal para a existência do espírito? Qual tem mais importância? Qual é mais essencial? Mas ele coloca na ordem das coisas. O que é na ordem das coisas? No contexto da criação. Porque pode ser que, pela ordem do Leonardo, o mais importante é o material. Eu estou aqui. Então ele fala, mas nós temos que olhar justamente na ordem das coisas. Do funcionamento do universo. Do funcionamento de todas as leis naturais. Tudo bem? É como dizer, qual existiu primeiro, né? É o ovo ou a galinha aqui, né? Mas acho que esse aqui é mais fácil de responder, né? O mundo espírita. Ou seja, está dizendo que o mundo espírita, o mundo espiritual, é o principal, é o fundamental, o essencial para a existência nossa. Ou do universo, se nós quisermos pensar. Que preexiste e sobrevive a tudo. Então, o preexiste existe antes de tudo. Então, o plano espiritual, alguém pensou que o plano espiritual teve um começo? Ele preexiste a tudo. Não a Deus, né? Deus age nele. Então, tudo que a gente for pensar, o plano espiritual, o mundo espiritual, ele preexiste a tudo. Tudo tem base a partir do mundo espiritual. Tudo. Mas aí ele acrescenta, os espíritos acrescentam, e sobrevive a tudo. Bom, se o espiritual sobrevive a tudo, ele já está dizendo que o material não sobrevive. Se o material não sobrevive, ele é temporário, passageiro, transitório, que um dia vai se destruir. Ou vão destruir, ou deixar de existir, enfim. Mas que o espiritual não teve começo e não tem fim. Não acaba nunca. Então há uma tal de lei de destruição que ela age no plano material, no mundo material, mas que não age no mundo espiritual. O mundo material, um dia, milhões e milhões de anos, o mundo vai deixar de existir. O planeta Terra, né? Há outras moradas. O planeta Terra deixa de existir por uma explosão. Os elementos materiais dessa explosão vão fazer o quê? Vão sumir? Lembra que nós falamos que não some? Que vão servir para construir outros aglomerados novamente? Então a lei de destruição vem justamente para mudar a condição física de algum lugar. Então o planeta Terra, o mundo material, um dia ele vai deixar de existir. O espiritual, não. Preexiste a tudo, certo? É como se a gente pensar assim. Um escritor vai fazer um livro. Ele pensa a história, está na cabeça dele, no plano espiritual. Aí ele vai passar para o livro. O livro é o plano material. Pode ser que um dia o livro deixe de existir. Pode ser que o livro pegue fogo. Mas o conteúdo, ele nunca mais deixa de existir. A história continua viva sempre. Então não é porque o plano material deixou de existir que o espiritual vai deixar de existir. O contrário seria, né? Se a gente for pensar se a base fosse o material, aí seria complicado, porque vai acabar,
como fica o espiritual? Se o material um dia vai acabar pela lei de destruição, como tudo no universo, né? Tudo bem? O mundo corporal poderia deixar de existir? Se o plano espiritual é o essencial, é o que importa, que é a base de tudo, então Kardec está perguntando, o mundo corporal poderia deixar de existir? Poderia acabar, poderia destruir-se, né? Por que da pergunta? Porque ele quer saber o seguinte, se o mundo corporal deixar de existir, o quanto vai afetar esse mundo espiritual? Ou nunca ter existido? Então é uma condição. Poderia o mundo material nunca ter existido? O que mudaria para nós, como espírito, como ser inteligente da criação? Depende do mundo material para a gente ser criado? Não, né? Então nós, como espíritos, poderíamos existir mesmo que não existisse o mundo material. Tudo bem? Mas não tem como a gente existir sem um mundo espiritual. Então ele fala, ó, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita ou do mundo espiritual? Então será que o mundo espiritual depende do mundo material? Será que se tiver alguma coisa material vai mudar a essência do mundo espiritual? E aí, gente? Então, a pergunta é, o mundo corporal poderia deixar de existir? Sim. E eles são independentes. Um independe do outro. Eu poderia ter um mundo espiritual sem ter o material. Poderia ter o material sem o mundo espiritual. Só que aí não teria população para lá, mas poderia ter. Eles são independentes. Não está diretamente ligado, né? Mas a gente poderia perguntar, bom, se eles são independentes, por que eu preciso do mundo material? Porque ele é transitório. Ele vai se destruir. Eu venho aqui para sofrer. Poderia ter uma outra forma de evoluir? Poderia. Mas Deus, conhecendo um pouquinho mais que a gente, falou, acho que é melhor assim. Certo? Então Deus não cria nada inútil, não faz nada inútil, né? Mas aí os espíritos vão colocar, ó, de certo, sim, né? O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita ou do mundo espiritual. Contudo, então aqui ele vai acrescentar uma nova informação para a gente, né? É incessante a correlação entre ambos. Então há uma interação constante entre o mundo material e o mundo espiritual. É isso, não é? Há uma correlação, uma ligação, uma interação constante, incessante, que não para. Então não tem um botãozinho que Deus aperta e fala, agora tem relação com o mundo espiritual ou não tem. É constante, é incessante entre ambos. Portanto, um sobre o outro incessantemente reagem. Um sobre o outro. O que a gente faz no plano material influi diretamente na condição espiritual. E as decisões que nós tomamos no plano espiritual também têm influência no plano material. Então os dois estão interligados. Tudo que acontece lá, a gente interfere aqui e vice-versa. Tudo bem? Quando a gente pensa nessa questão da reação, do reagir, não é só uma ação, é uma reação. O que faz tem um reflexo disso, né?
Então, impacta diretamente. As minhas ações aqui impacta diretamente na condição que eu vou estar quando eu estiver só no plano espiritual. E as ações que eu tomar no plano espiritual, aquilo que eu escolher ajustar no plano material, vai ter impacto significativo entre esses dois mundos. Então eles estão interligados, embora sejam mundos diferentes, mas estão interligados, certo? Tudo bem? Então tá bom. Aí eu trouxe pra gente, só pra gente deixar mais claro, ó. Kardec traz pra gente, lá no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, o que significa mundo corpóreo e mundo espírita, ou mundo dos espíritos, tá? Mundo corpóreo, conjunto dos seres inteligentes que têm um corpo material. O que o Dante tinha colocado de aglomeração, de estar junto lá, o que ele está agora? O conjunto dos seres inteligentes que têm um corpo material. O mundo espírita, ou dos espíritos, conjunto dos seres inteligentes despojados do seu envoltório corporal. Então, lá no mundo espírita, ou dos espíritos, nós vamos estar sem o nosso corpo material, certo? O mundo espírita é sobrevivente a tudo. O estado corpóreo é para os espíritos apenas transitório e passageiro. Eles mudam de envoltório como nós mudamos de roupa. Deixam o corpo usado como deixamos uma roupa velha. Por que eu trouxe isso para nós? Porque nós precisamos ter em mente realmente que o plano verdadeiro nosso é o espiritual. Para que a nossa condição de entendimento seja também essa, de que nós estamos aqui com uma roupa nova que daqui a pouco vai ficar e nós vamos seguir. Mas há relação entre um mundo e o outro. Então aquela ideia daqui eu viver mais ou menos, eu fingir que eu estou vivendo moralmente por fora, mas por dentro não estar, não está sendo verdadeiro, mas só mostrando o ser, não muda nada. É mais fácil a gente aceitar o que a gente é e devagar ir mudando. Porque só ser não adianta. Fingir ser, né? Não adianta. Porque os dois mundos estão ligados. E as nossas ações verdadeiras ou não, diretamente vão influenciar nos dois campos. Tudo bem? Dúvida até aqui? Depois eu volto. Não sei se eu vou conseguir fazer entender, né? Mas hoje não na cabeça. Quando a gente fala de mundo material, automaticamente vem na nossa cabeça o planeta Terra. Né? Mas o universo ele é feito de matéria, certo? 300 bilhões de galáxias e tudo mais. Nós já vimos por você, inclusive, que a gente passa por outros estágios, o espírito vai evoluindo, né? E nessa evolução ele habita outros lugares. No instante em que ele vai para outros lugares, num estágio mais evoluído, ele passa então a estar no mundo corporal, no mundo material. Se não for isso, você me corrige. Desencarno. Vamos supor que aqui eu consegui desenvolver a moral, aproveitei tudo que tive condição e vou desencarnar um espírito muito melhor do que eu cheguei aqui. Vou para um plano espiritual. De lá nós vamos encarnar em um mundo mais evoluído do que a Terra, por exemplo. Um outro mundo material, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então nós vamos passar por ordens de espírito evoluindo até chegar em condição de mundos materiais mais evoluídos. Até chegar um tempo em que nós não estaremos mais na necessidade de estar encarnando em mundos materiais. Apenas viver no plano... Então estaremos sempre nessa condição até esse
desenvolvimento. Então, nós sempre estaremos num mundo material, num mundo espiritual e num mundo material. Independente. Nessa transição. Né? Isso. Até chegarmos à condição de não precisar mais encarnar, a não ser uma condição de uma missão, alguma coisa assim, mas a gente não precisa mais aí estar num mundo material. Quando a gente foi criado espírito com conteúdo ou sem. Quando a gente vem para a matéria, vem para evoluir. Se veio com conteúdo, quando é que a gente começou a perder esse conteúdo? Não. Quando a gente... Questão 115, vamos chegar nela breve, né? Mas quando perguntam sobre justamente essa condição da criação. Se Deus teria criado espíritos bons ou maus, né? Perfeitos ou imperfeitos. Não. Com conteúdo, com conhecimento. Então, com conhecimento. Mas é que se a gente for pensar o mal, é a falta de conhecimento. Porque da lei de Deus, vamos supor assim, tá? Então, quando a gente pensa na criação, nós somos criados simples e sem conhecimento. Então coloca primeiro quem vai dominar, quem vai começar os primeiros movimentos é o instinto. Com o instinto a gente começa então a inteligência e ir aprendendo, mas é sem nada de conhecimento. Zero, simples e ignorantes, questão 115. E aí a partir das provas que nós vamos tendo, provinhas pequenas, né? No dia a dia, ali nós vamos desenvolvendo. Você precisaria materializar. Sim, exatamente. Se a gente tivesse criado com conteúdo, não precisaria vir uma experiência material. A gente precisa da matéria, da escola, justamente para aprender. Então, às vezes a gente não consegue ter a dimensão do todo, né? Às vezes a gente está numa grande escola que tem um grande plano de ensino, mas a gente está vivendo só numa salinha. Então, a gente é criança, por exemplo. A criança não consegue ver tudo que está acontecendo. As leis educacionais, os planos educacionais, né? Então, conforme a gente vai ganhando mais desenvolvimento, a gente consegue ter uma visão do todo um pouco maior. Então, é com o passar do tempo, com as provinhas, com os exercícios do dia a dia, que a gente vai avançando. Então, a gente começa lá numa fase bem complicadinha, né? Sem nada de conhecimento, depois os grandes equívocos, os instintos. A segunda etapa são as sensações. Então a gente sai da questão do instinto e começa a vir para os prazeres, para depois desenvolver então o sentimento, que aí é o caminho do amor, né? Então essas três fases de evolução. Tá? O instinto, sensação e depois o sentimento. Tudo bem? Hã? Sensações, eu buscar as sensações, o prazer e tal, e depois o sentimento. Então, conforme a gente vai desenvolvendo, então também a gente vai adquirindo conhecimento e a moral vai se desenvolvendo a partir disso. Quanto mais moral a gente desenvolve, mais a gente vai abafando a necessidade das sensações, né? A sensação é interesse pessoal. Então esses dias eu estava conversando, né? Olha como é complicado. A gente é espírito ainda imperfeito, então não vamos levar ao pé da letra. Mas olha como é complicado. Há uma lei que chama lei de trabalho, que todo mundo tem que trabalhar, uma ocupação útil, não estou falando de remuneração, ocupação útil. Tá. Quando a gente sai para trabalhar, nós somos uma pessoa muito boa no trabalho, não somos? Vamos pensar que nós somos muito boa. Não, pode ser que seja, né? Na ocupação útil que a gente está fazendo. Tá. Mas vou pensar no remunerado agora, porque sem ser remunerado a gente não sobrevive. Vamos pensar assim. Você gosta de trabalhar? Gosto. Gosto. Por que você trabalha? Se fosse de graça, você não trabalharia. Por interesse pessoal. Ah, mas eu trabalho porque... Não, mas eu só trabalho para ganhar um pouquinho. Bom, mas você podia ter ganhado para trabalhar um pouquinho menos então. Então nós ainda temos interesses pessoais. Leonardo, não dá para viver no mundo sem trabalhar. Também concordo, também sou imperfeito. Jesus não teve um trabalho. Teve, mas a vida dele, qual era o útil ali? Apenas a sobrevivência. Paulo de Tarso, apenas a sobrevivência. Então nós ainda vivemos nas sensações. O interesse pessoal. Por que eu quero trabalhar? Para ter uma condição melhor, para sofrer menos, para poder comprar as coisas.
Sei lá. Mas interesse pessoal. Então é necessário a lei do trabalho, é necessário trabalhar, mas como espíritos imperfeitos que somos, nós estamos nessa lei por interesse pessoal. Todo mundo aqui está. Então vê como a gente acha que tá, mas no trabalho eu sou uma pessoa boa, mas há um interesse ali. E a verdadeira caridade, o verdadeiro amor que o Evangelho coloca é quando não há interesse pessoal, zero. Então só para a gente situar que a gente está como espírito imperfeito, sim. Um dia a gente evolui. Mas por que aquela frase? O trabalho enobrece. Você vai estudando, você vai... Trabalho enobrece o homem, né? Meu Deus. Não, mas está certo a frase. É. Léo, mas o interesse pessoal é uma questão séria. E a gente está aqui para se melhorar. Tá? Por que nós queremos nos melhorar? Por quê? Porque para ela... lidar o planeta regenerado? Não. Se a gente parar para pensar, por que eu tenho que fazer o bem? Porque o bem é o natural. Eu tento me melhorar independente de ser para um planeta melhor ou pior, porque para mim, Leonardo, faz sentido eu ser melhor, desenvolver minhas condições. Vou trazer para o trabalho. A gente quer ser um melhor profissional, por exemplo. Para quê? Para me desenvolver nas qualidades, ou isso, aquilo, prestar um melhor serviço, um melhor trabalho, né? Então é da lei natural que a gente busca essa evolução, realmente. Não, porque é simples e ignorante, né? Se somos uma criação de Deus, Deus cria as coisas perfeitas. Com qual objetivo a gente foi criado tão simples e ignorante? Tem evolução, evoluir, tudo bem. Mas, vamos dizer, somos uma obra de Deus. Se Deus não cria nada imperfeito, porque somos imperfeitos. Deus, ele é tão misericordioso, essa inteligência, ela é tão misericordiosa que ela falou o seguinte: eu vou criar todo mundo igual. E aí, diante das experiências que eles vão tendo, o ser individual, nós, espírito, né? Com as experiências que eles vão tendo, de acordo com a vontade deles, eles evoluem ou não, no tempo deles. Porque se ele construísse seres já perfeitos, né, não teria sentido você ter o porquê disso, né? Então, como criaturas sem conhecimento, com o passar do tempo a gente escolhe entre o caminho certo ou o caminho errado. Então ele deixa cada um segundo as suas obras, é o que Jesus diz pra gente, né? Então cada um vai evoluir de acordo com aquilo que quiser, daquilo que for realizando, entendeu? Esse é o propósito. Vai trazendo experiência de acordo com a capacidade que tem. Tanto que a gente olha assim, há pessoas que têm facilidade em fazer o bem. Há pessoas que não têm facilidade em fazer o bem. E aí muitas vezes a gente quer olhar para a pessoa e falar assim, ele precisa ser uma pessoa boa. Não, ele não tem repertório para ser uma pessoa boa ainda. Ele precisa viver essa experiência, às vezes sofrer mais, cair, ter uma queda para poder aí querer mudar. Então cada um vai despertando do instinto e caminhando para a razão, pela razão, no seu tempo. Tá? Então esse é o ponto. Se a gente for pensar, é por isso. Posso pôr fogo nessa história? Não, apaga a história, né? Na verdade, ele colocou uma coisa mais ou menos assim: se todos foram criados simples e ignorantes, as experiências que todos receberam foi igual. O que fez um escolher ou despertar esse instinto para o mal ou para o bem? Se todos são simples e ignorantes. Deus deu para o espírito uma coisa que chama inteligência. E a inteligência está atrelada ao livre-arbítrio. Mas ele já deu isso junto? Quando na individualização do espírito, sim. Lá quando a gente era simples e ignorante. Sim. Antes da gente encarnar a primeira vez, ele deu a inteligência no sentido de condição de. Não é inteligente de eu saber as coisas, de eu ter ciência. Ele deu condição de aprender, de raciocinar, de planejar, de programar,
A gente olha hoje, o que eu almejo é diferente do que o outro almeja. Ah, mas a gente está vivendo o mesmo plano material, nós estamos aqui no mesmo centro espírita, professando a mesma fé, com os mesmos conhecimentos, cada um aqui dá, mas aí cada um almeja uma coisa. Eu não tenho a certeza de falar aqui, que não aqui, mas vamos pensar no centro como um todo, que não tem alguém que tem ainda desejo de vingança, de ódio, de orgulho, de raiva. Não, temos, né? Temos. Mas cada um numa intensidade maior ou menor, de acordo com o que já aprendeu e trouxe, internalizou de experiência. Tá? Então a gente pega duas crianças, por exemplo. Elas são vindas do mesmo pai e da mesma mãe. Mas aí, com o passar do tempo, uma criança vai e passou na faculdade mais distante. E a outra ficou junto com os pais, vai estudar na própria cidade. Passa-se 1, 2, 3, 5, 10 anos, o desenvolvimento de um é diferente do outro, nem melhor nem pior. Mas aquele que saiu teve vivências diferentes daquele que ficou. Pode ser que quem ficou manteve a questão moral, ou vice-versa, não estou falando disso. Mas o aprendizado é outro. Né? Então, se a gente pensa lá atrás, nas primeiras espécies, aquelas espécies que ficaram na região, comparado com aquelas que saíram da região, com certeza aqueles que saíram aprenderam muito mais pelas experiências que eles passaram. E eles poderiam ter ficado. Mas às vezes, pelo ato de coragem ou de sobrevivência, alguém falou, eu vou. Né? Então, a gente pega, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, Caibar Schutel, né, na cidade de Matão. Matão porque na época a cidade era mato, então era matão. Né? Ele resolveu, tantos outros, mas ele resolveu que ali ele ia levar a doutrina para aquela região. E ele vai para aquela região, se esforça para levar. Na época ele leva até uma igreja, traz o padre, isso a pé, às vezes de cavalo. Aí você fala assim, mas o que tem a ver com a história? Bom, tinha um monte de espíritas ali que poderia ter feito isso. Há muito mais tempo do que ele como espírita, por exemplo. Ele vem do Rio de Janeiro e tudo mais. Mas ele resolveu o que ele queria. E aí a vontade dele colocou. Mas vamos falar que tinha gente junto com ele que também não queria? Sim, mas às vezes faltou a coragem, ou às vezes se relacionou, e aí num relacionamento vou cuidar mais do lar, vou proteger mais a família. Não é o caso dele, mas pode ser tudo isso no caminhar, né? Então você olha, por exemplo, entre duas pessoas, tem uns mais maluquinhos, mas entre alguém que não tem família, um jovem, e alguém que já constituiu família, se você perguntar quem quer ir para a guerra, é mais natural que aquele que não tem família fala, eu até vou. O outro fala, eu não queria ir. Né? Então, porque as escolhas do dia a dia vai te tirando de outras. Então vamos supor que foi para a guerra, ele aprendeu, vamos supor que ele sobreviveu. A experiência que ele traz de uma guerra é absurda. Aquele que ficou não teve essa experiência. Porém, teve a experiência do lar, da família, do desenvolvimento, e o outro não teve. Então, numa próxima etapa, provavelmente as coisas se invertem, não precisa ser numa guerra, mas pode ser para poder complementar. E é assim que a gente vai caminhando. Né? Então, é nessa construção. Pelas escolhas, entendeu? Podemos seguir? Então Kardec quer saber se realmente os espíritos, eles ocupam, os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Quando eu penso qual é a ocupação de um espaço, qual é a ocupação física de um espaço? É o que Kardec está perguntando. Eles ocupam, eles preenchem um local específico, uma região determinada, um limite geográfico, porque nessa época nós estamos vivendo ainda sobre o céu e o inferno. Então está perguntando, qual é a linha geográfica que nós vamos como espírito? Porque depois que morre, vai para um tal do céu e do inferno? É disso que está falando. Bom, se
eu estou pensando em local físico depois da morte, eu tenho que pensar em local físico antes da morte também. Eu vim do nada e agora vou para o local físico? Como funciona isso? Né? Então, ó, ocupam os espíritos uma região determinada, um local específico. Vamos pensando em nós voltando para o plano espiritual. Aí eles vão falar assim, ó, você que acabou de chegar do plano material, é nessa salinha fechadinha que você vai ficar, fica aí. É fechado? É determinado? É circunscrito? Né? Então, falando de sentido físico, realmente. Tá? Será que a gente fica confinado em algum local? O que mais, gente? Será que os espíritos existem mesmo sem o mundo material? Porque pode ser que os espíritos estavam lá antes da encarnação e depois que eles encarnaram, morreu. Será que eles existem realmente depois? A gente tem que pensar tudo aquilo que naquela época ou hoje a gente tem que pensar ainda. Então eles ocupam uma região determinada? O que vocês acham? Circunscrita, né? Então onde eles estão, os espíritos? Sem o corpo material. Vamos lá, vamos ler na resposta lá, ó. Estão em toda parte. Então eles não estão limitados a um único local. Não ocupam um espaço físico no plano espiritual, tudo bem? Povoam infinitamente os espaços infinitos. Então não há uma limitação de alcance. Então lembra que nós falamos, porque olha agora Kardec, a cabeça de Kardec. Como que esses espíritos se movimentam se não tem limite? Se ele tem o alcance que ele quiser. Vamos pensar assim, inicialmente. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Se os espaços são infinitos, se povoam infinitamente, quantos espíritos existem? Infinitos. Mas a gente tem um número de pessoas encarnadas e desencarnadas. Então a gente fala assim, não, no planeta Terra é 3 desencarnados para cada encarnado. Mas no planeta do lado aqui pode ser diferente. Pode ser que tenha espíritos que já chegaram a uma condição tão elevada que não está mais nessa relação de eu aqui no plano espiritual para outra encarnação e não vai mais encarnar. Então, quando a gente pensa em quantos habitantes tem no planeta Terra, na verdade, pouco importa. O problema é quantos habitantes tem no plano espiritual, que é muito mais do que aqui. Então, só por quantidade de espírito já dá para entender que lá é muito mais importante do que aqui. Tem muito mais espírito lá. Mas eu estou no meu corpinho. Mas teu corpo daqui a pouco fica, estraga, destrói. Certo? Então povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tende de contínuo ao vosso lado. Nós temos os espíritos de contínuo, ou seja, sempre, não é de vez em quando, ao vosso lado. Então, se ele está do nosso lado sempre, há interação desses espíritos conosco o tempo todo. Então, o plano espiritual não é um plano espiritual lá. É uma condição diferente, mas aqui. É um estado diferente. Eu posso ter água no estado líquido, no estado sólido, gasoso, estados diferentes. Certo?
Então, vós os tendes de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando. Então, se ele está observando, não é raro em reuniões mediúnicas espíritos do outro lado estarem com caderninhos na mão anotando o que eles estão vendo. Caderninho na nossa imaginação, né? Está nos observando. Então sabe aquela ideia de eu vou fingir ser bonzinho, depois na hora que eu virar a porta aqui eu volto a ser... Mas o Espírito já está observando a gente. E sobre vós, sobre nós, atuando. Então estão influenciando as nossas ações, nosso pensamento, nosso comportamento. Se há interação, se eu faço prece, se eu espero que a prece chegue até mim, me influencie de alguma forma, eu também tenho que pensar que aqueles irmãozinhos ainda infelizes também vão me interferir. Aqui é os bons e os maus. Então eles estão trazendo para Kardec que não é um mundo diferente como ele está pensando. É um mundo à parte, mas que está interagindo constantemente. E pior, né? Sem o perceber. Ou seja, essa influência é uma influência invisível. Por isso é mais fácil a gente voltar para dentro do estado de consciência nossa e falar, bom, acho que é bom eu começar a tentar melhorar, porque não tem como eu esconder a minha essência de fato. Não tem ninguém nos julgando, zero julgamento. Mas nós mesmos não temos como nos esconder do que nós somos, né? Então não é lá, né? Quando a gente pensa no plano espiritual, ele está aqui, acotovelando com a gente, certo? Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Então nós somos uma potência. O que é uma potência, gente? É uma força. Mas uma força ativa. Não adianta uma força parada. Essa força ativa, ela movimenta. Ela tem ação. Então, os espíritos são uma dessas forças ativas da natureza. Os instrumentos que Deus se serve para a execução de seus desígnios. Ou seja, para manter a harmonia e o funcionamento do universo. Aí fala, mas você acha que um espírito como nós, imperfeitos, estamos ajudando na harmonia do universo? Uma minhoca que nem sabe o que está acontecendo, ela está ali, trabalhando a terra, oxigenando a terra, deixando a terra, né, uma qualidade maior. Nós também. É que às vezes a gente não tem noção. Quando a gente pega as algas lá embaixo do oceano, elas também não têm noção do que elas estão fazendo. Mas elas estão ali operando e ajudando ao equilíbrio. Em coisas básicas, em coisas menores, mas todos estão servindo como essa força, essa potência ativa de Deus, dos planos divinos. Certo? Nem todos, porém, então ainda bem, né? Porque se a gente pensar que todos os espíritos estão por todos os locais, como foi colocado, né? Por toda a parte, a gente começa a ficar meio preocupado. Mas aí eles vão falar, nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Aqui saiu um outro braço para Kardec estudar depois. Então há níveis e hierarquias espirituais também, de progresso espiritual, não só progresso material, progresso dos mundos, porque como ele coloca, regiões interditadas, há locais que o acesso é proibido para alguns espíritos, que estão menos adiantados. A gente pensa, bom, deve ter uns guardas lá, né? Deve ser... Não, se a gente for pensar na força de um ímã, por exemplo, se eu tiver um campo magnético ali desenhado, por exemplo, se eu tentar entrar com um ímã normal, ele vai ser repelido. Se a minha condição mental, moral, ela estiver fora daquele campo
desenhado para aquela região, eu não consigo entrar. Simples, lei de Deus. Nem ver. Então não tem julgar. Essa região aqui, ela trabalha numa condição diferente, num campo de energia diferente. Como que intimamente eu sou? Quão desenvolvido eu sou? Eu já cheguei nesse campo de vibração? Se sim, eu adentro essa área tranquilamente. Se não, há um esbarrado ali, não passo, não consigo. Simples assim. Então a gente fica pensando em alguém julgando a gente, o que eu fiz, o que eu não fiz, está cheio de espírito do meu lado. Não muda nada. Igual a parede. Tem espíritos que desencarnam e não passam na parede. Então a gente percebe que saiu duas ramificações que mais à frente Kardec vai colocar, né? Mas se os espíritos menos evoluídos, eles têm acesso proibido, os que são mais evoluídos, eles não vão ter esses acessos proibidos. Quer dizer que quanto mais evoluído for o espírito, mais liberdade de acesso ele tem. Mais o livre-arbítrio vai estar disponível para ele. Mais ele vai ter exercícios e trabalhos concernentes com ele na questão dos desígnios providenciais de Deus. Mais Deus vai dando permissão para ele fazer e conhecer coisas que aqueles que têm pouco conhecimento não sabem. Então o mundo espiritual, ele trabalha dessa forma, por desenvolvimento moral da criatura, do ser, né? Por isso que não adianta desencarnar, tem que evoluir. Exato. Então a gente pensa assim, é como se os espíritos tivessem espalhado em todos os lugares, como a internet, como o Wi-Fi, mas tem locais que precisa de uma senha para entrar. Igual aqui, nós temos 4 redes. O que é luz e caridade, todo mundo entra, que a senha é espiritismo. Tem uma outra que é céu que ninguém entra. Só o espírito mais evoluído que entra. Né? Então essa é a condição, né, que a gente vai tendo em relação ao mundo espiritual, certo? Aí eu trouxe algumas questões só para contribuir. Isso também pode ocorrer quando a gente dorme. Aquelas pessoas que estão aqui na matéria, que estão se desenvolvendo a cada dia, vão abrindo novos campos para ele poder entrar no plano. Positivo. A questão de nós estarmos no desprendimento do sono, né, na condição de espíritos, ainda que ligado pelo cordãozinho e tudo mais, ou já desencarnado, a nossa condição moral, que na verdade é de consciência. Então, porque assim, onde que está a questão moral? Diante da lei de Deus, né, quanto eu estou cumprindo ela ou não. Então eu não preciso de ninguém falar, você está negativo, não estou. A consciência que a lei de Deus dentro de nós, a lei de Deus está dentro de nós. Se a gente parar para pensar hoje, puxa vida, teve uma situação ali que se eu parar para pensar, será que eu fiz certo ou fiz errado? A gente sabe que fez errado, ou se fez certo. Então essa condição, ou estar desencarnado, ou estar atrelado ao corpo ainda que no sono, não muda, porque é a condição de consciência. Então, quando um ser inteligente, ele ganha consciência, ou seja, é minha, individual, eu não estou mais na experiência coletiva. Embora a gente esteja vivendo no coletivo, eu sou responsável das minhas ações. Por isso que é o que a gente falou aquela hora, Jesus diz, a cada um segundo a sua obra, de acordo com quanto você já evoluiu, quanto você já desenvolveu. Então, tanto faz estar na condição do sono desprendido ou desencarnado, entendeu? Esse é o estado. Há pessoas, se a gente for pensar no plano encarnado, eu vou exagerar, mas se nós formos trazer Jesus ao tempo de Jesus, ainda que no limite do corpo material,
o que ele conseguia de acesso mais do que nós, em relação a sentir o plano e tudo mais, né? Um absurdo, porque a matéria impede, mas também nem tanto, né? Quer dizer que mesmo encarnado a gente pode ir construindo essa nova entrada, esses novos... Sim, toda vez que a gente melhora moralmente, a gente evolui espiritualmente, a gente ganha acessos a mais. Tá? Então, só para... Aí eu coloquei vermelhinho, porque agora as perguntas, elas vão complementando justamente essas etapas, tá? Então, Kardec na questão 1012, por que está entre colchetes 1011? Porque Kardec pulou essa questão numa edição, e aí a editora não corrigiu. Então pode ser que algum é 1011 ou 1012, tá? Então, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo o seu merecimento. Aqui ele está falando depois que desencarna, voltando à questão só no plano espiritual, né? Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Então a gente não vai ser condenado ao céu ou ao inferno, não. Está justamente ligado à nossa condição de perfeição, ao grau de perfeição. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça, porque a nossa consciência vai estar feliz diante do que nós estamos cumprindo ou infeliz diante do que nós não estamos cumprindo. E como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Então, não existe locais fechados, nem do céu, nem do inferno, nem para condição mental nenhuma, condição moral nenhuma, certo? Quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, conforme os mundos conforme o grau evolutivo que nós vamos tendo, a gente vai evoluindo mais, vamos tendo permissão a ter acessos em mundos mais evoluídos também. Vamos reencarnar em mundos mais desenvolvidos, certo? Aí Kardec perguntou de novo. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. Como a gente imagina o céu e o inferno? Local físico. Ah, Leonardo, eu não acredito mais em nada disso aí não. Tá, mas o espírito ia para onde? A gente estava pensando que ele ainda ia para um localzinho? A gente acha que não, mas tem centro espírita que, entre aspas, prende espírito em gaiola. Então, para ver o quanto de desinformação que a gente tem ainda, né? Mas só prende nas gaiolas quem é os mais para ser atendido. Depois que for atendido, solta. Então, Kardec perguntou na questão 200... Mas é verdade. A gaiola fechada, eles vão para desobsessão. A hora que eles vão sendo atendidos, abre as gaiolas. Aí é mentira isso, gente, mas tem centro que está nessa fase. Tá? Então ele perguntou de novo, ó, de acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como o homem os imagina? São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se aonde queiram, quanto são perfeitos. Os espíritos perfeitos têm acesso, então, a tudo. Ele que escolhe. Enquanto nós, imperfeitos, é aonde a nossa condição deixa. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então nós ainda estamos vivendo um limite do entendimento nosso.
há uma essência espiritual infinita. Qual é o limite do universo? Não sabemos. Não tem, mas não sabemos. Aí hoje nós descobrimos se o universo é infinito, a quantidade de espírito é infinito. Que tamanho eu preciso ter de sala para... Precisa ter uma sala infinita. Prazer, o universo. Certo? Aí falou que está cheio de espíritos do nosso lado que muitas vezes nos influenciam. Nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações. Kardec perguntou, ó, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Será que eles influenciam a gente de fato? Eu nem queria fazer tal coisa, mas aí ele vem na mesma sintonia, eu ainda tenho a tentação, a fraqueza dentro de mim, e falar, eu vou fazer isso. Será que eles ficam ali tentando? Né? Sim, ó, mais do que imaginam, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Quem dirigia o Cristo? Então a gente pode ser dirigido pelos maus ou pelos bons. Conforme colocado na anterior, qual é o nível de sintonia que nós estamos? Moralmente, eu vou me afinizar com qual espírito? Eu vou chegar, vamos supor que tem uma sala com diversos tipos de espíritos. Os perfeitos, até Jesus lá no canto lá. Aí eu chego e falo, boa noite pessoal. Vai dar 10 minutos, que rodinha eu vou estar? Então é o que a gente ainda afiniza. E são esses que ficam nos influenciando. Por quê? Porque o meu estado é esse. Né? Eu ainda dou permissão para esse tipo de tentação. Tá? Aí falou que há espíritos, desde os mais simples até os mais desenvolvidos, que ajudam Deus na sua providência. Quando a gente vai buscar o objetivo da encarnação, a resposta é mais longa, mas eu encurtei. Então por que a gente encarna? Por que a gente precisa vir para a matéria? Visa ainda um outro fim. Eu já tinha falado que era a gente se melhorar, mas aí ele está trazendo o que importa agora. Ó. Visa ainda outro fim a encarnação. O de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Todos nós temos uma parte a cumprir. Deus conta com a gente, mas sabe que a gente também pode falhar. Então eu falei da minhoca, né? Então a gente tem alguma coisa boa a cumprir. Nem que seja poder encaminhar aqueles que estão conosco em caminhos melhores. Nem que seja poder, às vezes, trazer um progresso tecnológico, uma invenção. Todo mundo tem algo a oferecer. Se o destino é melhorar toda a humanidade, vamos pensar assim, se eu melhoro um, eu já estou fazendo aquilo que Deus espera que eu faça. Certo? Eu tenho, então, uma parte que me cabe. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito, um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, para eu conseguir executar a minha parte, eu preciso ter um instrumento, ou seja, um corpo adequado para aquela condição material, que ela vai estar atrelada também ao desenvolvimento do espírito nessa caminhada evolutiva, né? Então eu preciso ter um corpo material, uma matéria essencial, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nós mesmos nos adiantamos. Mas aí eu vou falar, eu trouxe de novo, né? Mas os espíritos imperfeitos, inferiores, eles também, porque parece que eles não fazem nada de bom. Imagina um criminoso o dia inteiro fazendo um crime. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos. Todos têm deveres a cumprir, todos. Para a construção de um edifício,
Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então não há serviços mais simples e serviços mais complexos? Nós estamos falando só do que ele colocou em relação aos mundos e aos espíritos. Tá? Todos os espíritos têm reciprocamente acesso a diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Então, será que nós temos acesso a todos os grupos? Nós já falamos que não, né? Então, olha o que eles vão trazer, ó. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas pelo estado vibracional, interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Quando eu saio do instinto, eu chego aonde? Na sensação. Ou se eu quiser, nas paixões inferiores. Então, quando a gente volta nessa resposta aqui, ó como que agora fica mais claro a gente entender um pouquinho, ó. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Eles estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceber. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, todos nós temos a nossa parte a cumprir, mas cada um de nós consegue ir até um determinado ponto apenas. Certo? Então há locais separados, há um mundo distinto? Há, mas a ação também depende do estado de desenvolvimento espiritual que a gente já chegou. Tá? Alguma dúvida?